Pois bem, gente, um dos assuntos que mais tem ganhado espaço na mídia, porque foi uma das grandes bandeiras desse governo que está aí instituído há cerca de um ano atrás, que é o governo de Michel Temer, são as grandes reformas. Reforma previdenciária e reforma trabalhista, sendo que essa segunda, a reforma trabalhista, já passou pelos devidos trâmites e será promulgada em novembro. E só para deixar bem claro, nós contamos hoje com a presença da advogada Juliana Ferreira, que está conosco, que a gente não vai fazer juízo de causa algum, ok? Não somos contra, não somos a favor, temos a nossa opinião, temos. Mas a conversa com a especialista Juliana, advogada, não vai ser para julgar mérito se a mudança foi melhor ou se for pior. Mesmo porque a gente passaria uma manhã inteira discutindo. Assim como você viu aqui e ouviu aqui sindicatos se manifestando contrários à reforma trabalhista, você ouviu também o deputado Peronde, que esteve por telefone conversando conosco, se colocando a favor da reforma trabalhista e da previdenciária. Então o nosso mérito não é esse. Não estaremos discutindo o que é melhor e o que é pior. Estaremos, sim, abordando com a advogada o que vai mudar na sua e na minha vida com a reforma trabalhista nas nossas carreiras profissionais. Tudo bem, doutora Juliana? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes. E aí, Juliana, o que nós vamos começar a sentir num futuro muito próximo? Em primeiro lugar, acho que é importante que a gente diga a data que a lei vai começar de fato a valer, né, Juliana? Pois é, Vini. O Senado aprovou, então, na terça-feira, do dia 11/7, o texto da reforma trabalhista. E essa reforma, ela muda a lei trabalhista brasileira, né? E traz novas definições sobre as férias, a jornada de trabalho e outras questões. O texto foi sancionado no dia 13 e, por isso, ela entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Ou seja, pouco menos de 4 meses, né? Perfeito. Tu falavas aí de horário, de carga horária e de outros pontos. E a gente sabe que isso é diretamente ligado com a gente, né? A gente quer férias, a gente quer 13º, a gente quer justamente flexibilidade em carga horária ou que se cumpra as cargas horárias. O que dá para citar e o que você preparou para destacar para a gente de importante da reforma trabalhista, Juliana? Antes de falar sobre as alterações em si, é importante frisar que as alterações foram feitas incluindo, além da CLT, a lei do trabalho temporário e terceirização, a lei do FGTS e a lei que versa sobre a Seguridade Social. Foram mais de 100 alterações no todo, né? Então eu vou destacar aqui brevemente alguma dessas alterações. E, como eu disse, são mais de 100, por isso não teríamos tempo hábil de tratar de todas, perfeito. né? Então, a reforma trabalhista, ela propõe mudanças na lógica da relação de trabalho. E algumas delas vão impactar diretamente na vida do trabalhador. A questão do fatiamento das férias, das horas extras e do tipo de jornada são algumas dessas propostas. Eu vou citar algumas delas, né? Uma delas é a fim do acerto informal. Todo mundo sabe que alguém que pediu para ser mandado embora, fazendo um acordo informal com o trabalhador, esse jeitinho que geralmente envolve a devolução da multa do FGTS e o saldo do FGTS por parte do funcionário, está com os dias contados. Os tradicionais acordos. Os tradicionais acordos feitos entre empregador e empregado, em que era feito a devolução daquela multa, né? E parte do FGTS, hoje em dia não, com essa mudança não vai existir mais, né? Com o novo texto da CLT, permite que o patrão e o empregado de comum acordo possam extinguir o contrato de trabalho. Perfeito. E com isso, o funcionário terá direito a movimentar 80% do saldo do FGTS, mas não receberá o seguro-desemprego. E a empresa, por sua vez, precisa pagar metade do aviso prévio e metade da multa sobre o depósito no fundo, ou seja, 20%. Então, em vez da empresa pagar os 40% sobre o saldo do FGTS para o empregado, ela vai pagar somente 20% e metade do aviso prévio. E o funcionário, por sua vez, ele vai ter direito a sacar 80% do saldo do FGTS. Então, aquele acordo que era feito informalmente não vai existir mais, né? Aqueles tradicionais, né, que se devolve, a gente sabe que era informalmente, mas que entrava em acordo para retirar o FGTS 100% e para devolver os 40% daquela multa, né? Então, esse de fato vai ser flexibilizado. Outros destaques, Juliana?
Um assunto bastante polêmico nessa alteração, é que é o plano de demissão voluntária. Então, na adesão do plano de demissão voluntária, ela dará quitação plena e irrevogável aos direitos decorrentes da relação empregatícia. Como funciona? A menos que haja previsão expressa em sentido contrário, o empregado não poderá reclamar direitos que entenda violados durante a prestação de trabalho. Então, se ele aderir ao plano de demissão voluntária, ele não pode depois requerer judicialmente qualquer alteração desse contrato ou direito desse contrato. Ele se dá por rescindido, ele não tem mais o que buscar judicialmente. Diga-se de passagem, esse PDV, embora a lei comece a valer em novembro, né? O governo federal, inclusive, anunciou ontem um plano de demissões voluntárias de cargos federais, né? Sim. Então, é claro que a lei não está valendo, né? Para esse pessoal, mas a gente vê empresas fazendo isso cada vez mais, aderindo ao PDV. Juliana, antes que você traga outros detalhes, me parece, de fato, que a reforma trabalhista tentou, de certa forma, vincular patrão e empregado de forma mais próxima no que tende à negociação, ou seja, em vez ao contrário de antes eu ter que chamar o sindicato para negociar com o meu patrão, essa negociação entre patrão e funcionário, ela veio a ser estreitada com essa lei, simplificou um pouco, é isso mais ou menos, pelo menos no que tu citaste agora, né? Esses dois pontos que tu citaste agora me pareceu como leigo que justamente rompe um pouco com os sindicatos e aproxima patrão e empregado. É possível você, como jurista, dizer isso? A lei ela traz uma maior flexibilização dos acordos realizados entre patrão e empregado. Então, antes isso sempre tinha o envolvimento do Ministério do Trabalho, do sindicato, e agora não é mais obrigatório. E até esse ponto que você falou da questão do sindicato, teve bastante mudanças, né, nessa parte aí, que envolve também a questão por exemplo, do imposto sindical. Aquele que era feito o recolhimento de um dia do trabalho do trabalhador por ano, normalmente em março. Então, esse imposto ele não é mais obrigatório. Então, o empregado ele pode decidir se ele quer ou não descontar esse... É o empregado ou a empresa que opta? O empregado que opta? O empregado que opta se ele quer o desconto ou não. Então, agora não é mais obrigatório. Além disso, que envolve também o sindicato é a questão da demissão em massa. Antes, embora não houvesse nenhuma lei que estipulasse isso, a Justiça entende que os sindicatos devem ser incluídos no processo de demissão em massa, dentro de uma empresa. Com a reforma, ficou definido que não será necessário que o sindicato autorize qualquer tipo de demissão em massa. Então, mais uma... alteração que envolve o sindicato e que exclui também a participação do sindicato, né? Então, tornando isso não obrigatório para as empresas, né? Elas podem fazer isso de comum acordo com os empregados. É isso que eu acho que é o que mais me assemelha, né? Que mais me chama a atenção, perdão. Deixa eu só situar nosso ouvinte, que a gente está conversando com a advogada Juliana Ferreira sobre a reforma trabalhista sancionada pelo governo federal. Semana passada ela foi aprovada através da Câmara do Senado Federal e ela começa a vigorar em novembro deste ano. Mas é uma mudança que rege justamente a CLT. A CLT original lá dos anos 50, né? Então, 1943. 43, né? Então, antes dos anos 50 ainda. Ou seja, Juliana, vocês como advogadas que trabalham nessa causa, estava de fato na hora, vou mais uma vez citar bem para o nosso ouvinte, estou perguntando se estava na hora de evoluirmos, não estou perguntando se foi melhor ou se foi pior, mas elas vêm de fato para nos adequarmos quase 100 anos, quase 70 anos depois, Juliana? Eu ratifico essa informação. Eu acho que a CLT, essa reforma era necessária, até
pelo tempo que já existe, né, a CLT, ela desde 1943 estava defasada, e a reforma veio para mudar. Eu acho que não agradou a maioria, mas ela cumpriu o papel dela, né? Ela teve essa mudança e agora nós temos que ver como é que isso vai funcionar na prática, né? É o andamento que vai dizer se foi melhor ou foi pior, né? Hoje é difícil julgar, é claro que os sindicatos defendem porque eles se sentem atingidos, obviamente, natural, pela contribuição sindical, e do outro lado os empregados. O que mais dá para citar? O que é possível que a gente comece a perceber na nossa relação de empregados com os nossos patrões também, Juliana? Só voltando a essa questão do sindicato, mais um ponto ali que eu gostaria de frisar também, que é importante, que antes da reforma existia a necessidade de homologação do termo de rescisão no sindicato ou Ministério Público. Com a reforma, os empregados que têm mais de um ano de empresa não precisa mais fazer homologação no sindicato, não é mais obrigatório. Ou seja, aquela classe que tem um sindicato representativo não precisa do sindicato assinando... Para fazer a rescisão do contrato de trabalho, não mais. Antigamente era necessário com um empregado que tivesse mais de um ano de tempo de trabalho. Como com a reforma isso não é mais necessário. Ele pode fazer a quitação direto na empresa, assinar lá o termo de homologação e está tudo certo. Não precisa mais ser feito no sindicato. Uma outra mudança importante é a questão da pausa para o almoço. Como é que é feito hoje? O almoço tem duração de no mínimo de 1 hora. Com a reforma, vai ser possível, com um acordo individual ou convenção coletiva, uma redução nessa pausa, respeitando o limite de 30 minutos. Então, o tempo economizado, digamos assim, do empregado no horário de almoço, ele pode deixar para sair do serviço mais cedo, por exemplo. Então, isso é uma flexibilização também do horário. Se ele fez só meia hora de almoço e ele tinha direito a 1 hora, ele pode sair 1 hora mais cedo. Se ele trabalha até às 5 e fez meia hora ao invés de fazer 1 hora, ele sai às 4h30. Exatamente. Me parece, Juliana, e aproveitando você realmente como advogada, que a palavra certa talvez não seja nem a reforma, mas tu acabou de citar a flexibilização. A reforma veio justamente para flexibilizar essa relação empregado e patrão, Juliana? A reforma veio para fazer com que o funcionário e o empregador conversem e tente os dois de comum acordo resolver ali dentro da empresa os acordos, né, os litígios. E até para evitar que isso vá para a Justiça do Trabalho e que também lotem também de processos, né, a Justiça do Trabalho. Eu acredito que tenha sido mais nesse sentido de que tem essa conversa, né? E antes, com a CLT antiga, né, que ainda tá em vigência, né, mas que logo terá feito a mudança, ela coloca mais uma imposição do direito, né, e o empregador tem que seguir, não tem essa flexibilidade. E agora não, agora o empregador pode sentar e conversar com o empregado e tentar os dois de comum acordo resolver os problemas. É o que quem defende a não reforma, ou defendia a não reforma, falava, né, desse poder que os empregadores estariam tendo a mais com os empregados. Repito aqui, não estamos julgando mérito do que é bom e do que é ruim. Mas enfim, Juliana, essas mudanças então elas começam a valer a partir de novembro, né? E nos afetarão diretamente, né? O nosso processo de gestão enquanto funcionários e patrões, ela vai mudar bastante coisas. O que mais tu trouxeste para nós aí que acha importante colocar, Juliana? Vini, a questão do trabalho também, do tempo de trabalho na empresa. Então, o texto da reforma, ele traz que algumas atividades no âmbito da empresa devem ser consideradas parte da jornada de trabalho. Então, as horas de alimentação, higiene pessoal, troca de uniforme e estudo,
E muitas empresas oferecem, por exemplo, aula de língua estrangeiras, inglês e espanhol, que agora deve ser considerada atividade fora do horário de trabalho. Então, esse tempo que o empregado usava dentro da empresa não vai ser considerado mais como hora de trabalho. Vai ser desconsiderado. Assim como as horas, aquelas horas em itinerary, que a gente, que são as horas que o empregado gasta para ir até a empresa, que antes era considerado como tempo, né, de trabalho. E agora não vai ser considerado mais. Essa questão dos horários, Juliana, a questão dos bancos, eu tenho uma irmã e um cunhado bancário, eles são convidados, entre aspas, a fazerem muitos cursos via internet e que se fazem em casa. Tem alguma mudança nessa questão dos horários que tu citaste agora? Por exemplo, minhas irmãs, citando eles e outros parentes que eu tenho e amigos bancários, eles têm quase que esse dever. A gente liga para ele às 8 da noite, estou fazendo um curso online para o meu banco, para a minha instituição financeira. Isso tem alguma mudança também? Vale em relação a esses horários que você falou? Pela reforma, sim. Isso não iria mais ser contado como horas de trabalho. Só que, no caso dos bancários, existe uma convenção coletiva própria. Tá. Então, provavelmente, a convenção deles vai ser mantida, né? Esses custos, porque é necessário para o exercício da profissão, né? Perfeito. Muito bem, Juliana, 8h21. Acho que nós teremos aqui uns 3 programas para ficar falando da reforma, né? Verdade. Tu citaste 100 pontos que foram alterados nesse processo todo e citaste aqui alguns pontos muito importantes que você que está trabalhando, eu como empregado, estaremos sentindo brevemente. Ou seja, eu acho que a palavra é essa, flexibilização e atualização de uma lei que estava em vigor desde 43. É isso aí, Juliana? É isso aí. Estás atendendo onde, Juliana? Estou atendendo na rua 25 de julho, número 500, em cima da loja Rioli Noivas. Importante que nesse processo, onde as pessoas têm muitas dúvidas, que possam procurar profissionais da sua área também, né? Sim, sim. Muito bem. Juliana Ferreira, advogada, que trouxe aqui alguns detalhes sobre reforma trabalhista na programação do Tirol. Juliana, muito obrigado. Tenha uma boa quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.